Chegou a hora do CBN Direito e hoje vamos falar sobre a pensão aos filhos quando eles completam 18 anos. O valor deve continuar sendo pago ou não? Quem vai esclarecer as dúvidas é a presidente da Comissão de Direito da Família da OAB em Mato Grosso do Sul, a doutora Luane Andrekovski Volpe, que está aqui no estúdio com a gente para participar ao vivo dessa conversa agora e nos ajudar a entender melhor essa situação. Muito bom dia, doutora. Obrigado por vir à Rádio CBN Campo Grande. Bom dia, Gerson. Agradeço o convite, o espaço para a comissão e para a OAB do Mato Grosso do Sul. E quero mandar um abraço para o nosso presidente, Vitor Pereira. É um prazer recebê-la aqui hoje, doutora. Já vamos começar, então, entre uma das principais dúvidas da população. Há quem diga que quem fez 18 anos não tem mais direito a receber a pensão. É assim mesmo, doutora? Não, não é assim. A maioridade, né, que hoje é com 18 anos, ela pode ser uma hipótese para que o juiz decida pela extinção da obrigação alimentar do pai. Por que eu digo pode? Porque não é automático, não basta o filho fazer 18 anos para que o pai seja desobrigado a pagar a pensão. Nós temos uma súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, que é como se fosse uma lei, porque ela é vinculante, que diz que a obrigação alimentar só é extinta por meio de uma decisão judicial. Então, será necessário que o juiz decida pela extinção. E para o juiz decidir, ele vai analisar, vai ouvir as duas partes e vai analisar as provas e as condições ali dos autos. Quando a parte pagadora, doutora, assume compromissos como mensalidade escolar ou até mesmo mensalidade da faculdade, o valor da pensão deve ser mantido, então? Deve ser mantido. Quando vai se assumir uma obrigação alimentar, é importante a gente dizer que ela pode ser em espécie, em dinheiro, um salário mínimo, meio, dois, ou em natura, como você disse. Olha, vou pagar a mensalidade escolar. E isso é convertido em reais, porque a gente precisa ter uma liquidez. E se saiu da escola e entrou em uma universidade, aí a obrigação do pai é pagar a mensalidade da universidade. Os tribunais entendem que até os 24 anos é uma idade razoável para que o filho termine a universidade. Então, mesmo se o filho tiver ali, a gente falou sobre 18, mas mesmo se o filho tiver mais de 21 anos, por exemplo, e ainda estiver na faculdade, então, se o juiz entender, esse pagamento também continua. Continua. O pai tendo condições, a condição financeira dele não tendo sido alterada, e o filho está fazendo a faculdade direitinho, o juiz certamente vai decidir pela manutenção da pensão alimentícia. E em casos de desistência da faculdade, doutora, a gente sabe que muitas vezes o jovem, né, ele inicia uma faculdade, vê que não é isso que ele quer, vai para outro curso. Como que isso é avaliado também? O juiz ele vai analisar bem a realidade daquele pai e daquele filho. Se ele perceber que esse filho desistiu da faculdade, mas está se dedicando para adentrar em outro curso de maneira responsável, isso vai influir na decisão do juiz de maneira positiva para o filho. Agora, se o juiz perceber que aquele filho ele se tornou um universitário profissional só para continuar recebendo a pensão, isso vai influir negativamente para o filho e positivamente para o pai. Então, o juiz ele vai dar oportunidade para eles apresentarem as provas e decidir exatamente de acordo ali com o caso concreto, porque os alimentos eles são fundados na necessidade de quem pede e na possibilidade de quem paga. Então, fatores até mesmo como a frequência do aluno nas aulas, isso também impacta na decisão. Impacta, já trabalhei em casos defendendo o interesse dos pais, por exemplo, em que o juiz oficiou a universidade para a universidade mandar o perfil do aluno para ver se realmente aquele aluno estava frequentando a universidade, estava tirando boas notas, ou se aquilo era simplesmente um meio de se manter a pensão alimentícia. E quando o aluno parte para, por exemplo, uma pós-graduação, como que fica essa situação, doutor? Aí os tribunais entendem que realmente já é hora do filho buscar o seu próprio sustento. O que os tribunais entendem é que que até os 24 anos é um tempo médio, razoável, para Uhum. um bom aluno se graduar. Certo. Doutora, e se agora a parte pagadora fica sem renda? O pai ou a mãe o pai que precisa realizar esse pagamento do plantão, ele precisa comprovar isso para o juiz? Qual que é o caso desse pai, então, nesse momento? Exatamente. Sempre quando nós tivermos uma alteração na possibilidade de quem paga, o pai ficou desempregado, por exemplo, ele tem que imediatamente buscar
para um advogado, a Defensoria Pública, e entrar com essa ação de exoneração da obrigação alimentar ou de redução. Mostrar essa situação e aí o judiciário é quem vai decidir pela redução ou pela exoneração. Doutora, nós estávamos conversando, é algo que eu achei muito importante de falar também, é que até os 18 anos, então, quem responde por esse filho no processo, né, para o pagamento da pensão é a mãe. A partir dos 18 anos, como que funciona? Esse tema é importante, né, trazer, Gerson, porque a maioridade, ela se dá com os 18 anos. Então, a representação judicial até os 16, ela é feita por meio de representação, muitas vezes, da mãe. Entre 16 e 18, a mãe é uma assistente. Isso quer dizer o quê? Que quando esse filho completa 18 anos, vamos imaginar o caso prático. O filho fez 18, o pai entrou com uma ação de exoneração contra o filho. E o filho ainda tem direito. Então, para o filho se defender no processo, ele terá que assinar uma procuração, ele mesmo, no processo para se defender do processo contra o pai. Ou se esse pai parou de pagar automaticamente. E esse filho tem que entrar em juiz e falar, olha, excelência, ele não está pagando pensão, preciso executar meu pai. O filho tem que ter a coragem, né, e a força emocional de assinar essa procuração e se defender contra esse pai. Porque a gente percebe que muitas vezes, claro, os filhos honram os pais e se sentem bloqueados em relação a isso. Mas se esse pai não está cumprindo com a sua obrigação, esse filho tem que entender que ele não está fazendo nada de errado contra o pai. E que ele tem que se defender e assinar essa procuração. A mãe não poderá mais fazer isso em nome do filho. Uma situação difícil, né, doutora? Seria aí o filho processando o pai, e tem pai que se aproveita disso? Infelizmente, muitos pais. Muitas vezes, esses pais têm o conhecimento de que precisam entrar com uma ação de exoneração, não o fazem, deixam de pagar a pensão automaticamente, sabendo que o filho não vai ter coragem de assinar a procuração e processar o pai, e de tal maneira esse pai vai deixar todo o sustento do filho na responsabilidade da mãe. Infelizmente, isso acontece. É muito triste dizer isso, mas acontece. Não é algo normal, mas é algo comum. Doutora, nós falamos aqui sobre casos, né, de mensalidade escolar, também sobre a faculdade para garantir que esse jovem consiga ali se formar, mas e quando esse jovem, esse filho, ele tem problemas de saúde que persistem ao longo da vida, alguma deficiência também? Como que fica o pagamento da pensão? Exatamente. A idade, ela não é um marco absoluto para a gente colocar como extinção da obrigação alimentar e nem mesmo a conclusão de um curso universitário. Porque é importante a gente destacar e repetir aqui que os alimentos, eles sempre surgem diante da necessidade de quem pede e da possibilidade de quem paga. Então, se esse filho, ele tem uma incapacidade para o trabalho, ele se tornou dependente dos seus genitores. E aí, essa obrigação alimentar, se não for cumprida espontaneamente, em razão dos valores morais, ela será, sim, imposta pela via judicial. E a representação desse filho ao longo da vida fica como, doutora? Aí vai depender. Se nós tivermos uma ação de interdição, aí pelo seu representante. Se não tivermos uma ação de interdição, que pode ser total ou parcial, aí ele vai ter, sim, que após os 18 anos, ele mesmo tem que se representar. Nós estamos aqui esclarecendo muitas dúvidas hoje com a senhora, doutora, e já partindo para o final da nossa entrevista, da nossa conversa. Hoje, sobre esse assunto, pagamento de pensão, algo que ocorre muito no Brasil. A senhora sente que a população ainda está desinformada, tem uma desinformação sobre isso, que é um direito que todo mundo deveria saber, né? Sim, com certeza, e por isso eu agradeço mais uma vez esse espaço. A população, ela pensa que os alimentos, primeiro, no Brasil se pensa que alimentos é só para pagar comida, educação e saúde. Não, desde 2002, os genitores, eles têm que pagar todas as despesas. Isso eu estou falando vestuário, lazer, de acordo com o padrão econômico daquela família. Isso quase ninguém sabe. As pessoas chegam no meu escritório completamente leigas sobre esse assunto. Segunda questão, o valor da pensão não é correspondente a 30% do quanto o pai paga. Esse valor de 30% é uma ficção jurídica criada no judiciário brasileiro para atender aqueles casos da população hipossuficiente. Um pai ganha um salário mínimo e tem 4 filhos. Caramba, ele não vai conseguir atender a necessidade dessas crianças, vacina que o SUS não paga. Aí se fixou os 30. Agora você imagina, vamos pensar, você acha que o Neymar paga 30% do que ele ganha de pensão para os filhos? Não.
A lei, ela manda a gente olhar necessidade e possibilidade. Então, como eu oriento as mães que vão pedir pensão para o pai? Tem que organizar todas as finanças, tem que comprovar qual é o valor da escola, da farmácia, quanto que paga de Netflix, quanto que paga de internet, o transporte, o lanche na escola, os presentinhos que eles vão nos aniversários, tudo a depender do padrão de vida daquela família. Hoje falta, então, mais orientação nesse sentido, né? E aí também depende da população buscar isso, né? Exatamente, porque as pessoas elas acham que sabem, né? E o Dr. Google nem sempre traz todas as informações. Por isso é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgar essas informações sobre o ponto de vista técnico, como o judiciário decide. E eu agradeço a sua presença aqui hoje, ajudando a gente a elucidar muito esse assunto sobre o pagamento de pensão. Nós conversamos então nesta manhã com a presidente da Comissão de Direitos de Família da OAB em Mato Grosso do Sul, a doutora Luane Andekrovski Volpe. Doutora, muito obrigado por vir à Rádio CBN Campo Grande. Obrigada, Gerson. A Comissão de Direitos de Família está à sua disposição. Muito bom saber disso. Nós vamos agora ao intervalo e já voltamos com mais notícia no Jornal CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Shopping Campo Grande. Faça parte do programa de benefícios do Shopping Campo Grande.